Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 5 da coleção A Espada Selvagem de Conan. Sigo firme no meu propósito de comentar todos os números dessa coleção. E tem sido bem legal ver a resposta do pessoal a esse quadro aqui no canal. Durante a semana eu recebi algumas mensagens: caramba, Alessandro, quando sai o do número 5? Quando sai o review do número 5? Porque a revista saiu semana passada. E eu até li, salvo engano, não lembro se eu li na segunda-feira, mas tinha questão do trabalho, não tinha tempo de gravar e eu também queria que saísse hoje no sábado. Mas é bacana ver que a galera tem uma certa ansiedade, que está curtindo esse quadro, é legal mesmo, se motiva bastante a continuar. E esse número 5 aqui, ele é o primeiro número produzido totalmente pela Panini. Os números 1 a 4, eles foram editados pela editora Salvat. E a galera tava aí numa certa expectativa de como é que ia ser, se as coisas iam melhorar quando chegasse no número 5. Vamos lá. Eu reclamei bastante do texto em edições anteriores. Reclamei de erros de revisão, reclamei de algumas traduções truncadas. Bom, nesse número aqui eu não vou dizer que não existiram erros, a questão não é essa. A questão é que eu não me deparei com nenhum erro que tenha quebrado a minha imersão. A leitura fluiu bem melhor. Isso para mim já é um ganho enorme. Além disso, muitas pessoas estavam reclamando da impressão, falaram principalmente do número 1 e do número 3, que as imagens estavam muito claras. Não sei dizer o motivo, se é porque os desenhos realmente são mais escuros nesses números aqui, ou se houve alguma mudança na gráfica. O fato é que não dá para reclamar disso nessa edição. Olha aqui como é que estão os desenhos. Vou pegar até de momentos diferentes da revista para vocês verem. Na verdade, pelo menos para mim, não há problemas de impressão da coisa ficar clara. Na verdade está até bem escuro, ficou bacana, né? Um deslize que continua aí desde o número 1 é o fato de não haver números nas páginas. Olhem só, não há números. E isso é um deslize que fica um pouco mais grave quando nós olhamos para o índice da edição e vemos que há referência às páginas. Por exemplo, a Sombras em Zambolas, que esse é o nome da história, isso mesmo. Sombras em Zambola, está no número 94. Aí você, cara, quero ler essa história. Na verdade, você não consegue achar o número 94 aqui porque não está referenciado corretamente. Pô, é um detalhe, mas é um detalhe que é bacana. Eu falo, por exemplo, com os alunos que eu oriento em TCC, eu sempre falo, é comum eles fazerem uma impressão e me entregarem sem a paginação. Isso numa primeira versão. Eu falo, galera, olha só, não tem que ter paginação. Eu sempre falo, a banca que for avaliar vocês, ela precisa dessa referência. Da mesma maneira, por exemplo, para mim, que estou aqui fazendo um review, ter as páginas era um negócio que seria muito mais fácil. Eu podia, cara, eu quero mostrar tal página. Então, deixava anotado, claro que eu posso marcar. Mas, assim, é um trabalho maior para o leitor que quer usar isso aqui como alguma referência em algum momento, né? Então, assim, bom, um detalhe fácil de resolver. Espero que em números futuros a coisa seja corrigida. Mas o fato é que houve sim uma melhora substancial aí entre o número 4 e o número 5. Até o número 4 a qualidade estava de um jeito, o número 5, pelo menos, ao meu ver, está bem melhor. Esperamos que se mantenha e melhore ainda nos próximos números. Mas vamos ao que interessa, que é o conteúdo dessa edição, as histórias que a compõem. Nesse número 5 estão compilados contos, histórias do Conan que saíram nos números 12, 13 e 14 da revista Savage Sword of Conan. Há também conteúdo dos números 7 e 8 dessa revista, mas isso eu comento com mais detalhes mais para frente. A primeira história desse encadernado, ela tem por título Os Espectros do Castelo Rubro. Deixa eu mostrar a primeira página para vocês. Originalmente ela foi publicada no número 12 da Savage Sword of Conan. Tem roteiro do Roy Thomas, como todas as histórias publicadas até aqui nessa coleção, e desenhos do John Buscema com arte final do Alfredo Alcala. Como a própria introdução desse encadernado informa, essa história ela foi adaptada a partir de um conto do Robert Howard, de um conto inacabado do Howard, um conto que não era estrelado pelo
Conan. E como tem ficado claro no passado dos números da coleção, esse foi um recurso bastante explorado pelo Roy Thomas. Que recurso? Transformar histórias do Howard, que não eram estreladas pelo Cimmerian, em histórias do Conan. E às vezes o que ele fazia? Ele mudava a ambientação e mudava os personagens e mantinha o enredo nas suas linhas gerais. E, ao meu ver, isso mostra a familiaridade que o roteirista tinha, ou ao menos que ele foi adquirindo com o passar do tempo, com a obra do Robert Howard. Isso é bem bacana. Gente, eu gostei demais dessa história aqui, desses aspectos do Castelo Rubro. Ela é uma daquelas histórias que mostram o Conan menos heróico, ou nada heróico. Essa história mostra o Conan como alguém que está em busca dos seus interesses e que, embora tenha um código de conduta, esse código não faz dele alguém, sei lá, que tenha uma moral elevada. E ele é alguém que é capaz de atos vis, de atos bem vis. Nesse sentido, ele lembra um pouco aqueles heróis da mitologia grega. A história, ela começa com Conan chegando a uma cidade que está sendo saqueada. Eu até mostrei a primeira página para vocês, olha só. A cidade foi invadida, uma cidade no deserto, e tá sendo pilhada. Deixa eu mostrar um pouco mais para vocês. E o Conan olha alguns atos com os quais ele se incomoda um pouco, mas ele vai seguindo a vida. E ele vê uma escrava a ponto de ser estuprada e a salva. Ele salva essa escrava. E aqui eu vou ter que dar um spoiler para poder comentar a história, porque o que torna interessante a história eu vou ter que falar aqui agora. É um spoiler do começo da história, mas ainda assim é um elemento que é bem relevante para a trama. Esse ato dele salvar essa escrava, no entanto, embora tenha sido um ato bacana, assim, né, ele não foi um ato de heroísmo, não foi um ato de altruísmo, foi um ato de interesse. A escrava, ela se parecia por demais com uma princesa que, segundo se falava no deserto, foi morta quando estava sendo enviada a seu futuro marido. E o Conan quer utilizar a escrava, que é parecida com a princesa, para conseguir dinheiro do noivo, que na verdade tinha interesse em fazer aliança com o pai da moça, né? E esse noivo só havia visto a futura esposa uma vez, então, dada a semelhança, seria fácil conseguir ludibriá-lo. Reparem, como eu falei, não há altruísmo. O Conan pretende não só ludibriar alguém, como usar uma mulher inocente como moeda de troca, sendo que o destino dessa mulher pode ser terrível depois, ela pode ser assassinada caso se descubram a verdade. Bom, a partir daí a trama se desenvolve e há pelo menos 3 interessados nessa escrava que parece com a princesa. E uma guerra é feita por causa dela. E como pano de fundo, há a história de uma antiga traição e uma maldição relacionada a ela. Assim, em termos de roteiro, assim, um ponto que talvez seja um pouquinho mais fraco é um amor que se desenvolve rápido demais, bem rápido, e que acaba tendo uma grande importância para a trama. Mas ainda assim, embora seja realmente rápido demais, pareça um pouco gratuito, é algo que não incomoda tanto, porque traz uma complexidade à história, torna a história assim mais interessante. As consequências disso são boas. E outro ponto assim que eu acho que vale comentar é que a escrava, que parece a princesa, acaba se revelando uma personagem interessante, astuta. Durante toda a história ela parece ser meio decorativa, ela é um joguete, mas ao fim é ela que traz a solução. A segunda história dessa edição, ela tem por título A Fortaleza de Bal-Sagoth, que é o título do próprio volume também. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. O roteiro, mais uma vez, né, do Roy Thomas, e os desenhos são do Gil Kane, com arte final aí do Dan Adkins, e também o Ralph Rees contribui. Olha só, essas histórias,
essas histórias aqui, elas não foram publicadas pela primeira vez na Savard Sword. Bom, a referência que essa edição dá é que elas saíram, essa história é uma história que saiu na Savard Sword of Conan, número 13. Só que essa história ela foi publicada em duas partes, por isso que eu falei essas histórias, né? Nos números 17 e 18 da Conan the Barbarian. Isso, ou seja, elas saíram antes. O que acontece é que o Roy Thomas usava esse expediente. Quando a história da revista não tinha ficado pronto, o que ele fazia? Ele republicava uma história para não ficar aquele mês sem revista. Então, essa história, a Fortaleza de Balsagoth, ela saiu em duas partes na Conan the Barbarian, número 17 e número 18. E quando eu comecei a ler, eu até fiquei estranhando um pouco, eu falei, cara, já li essa história. E o que eu li do Conan, da Espada Selvagem de Conan, eu era um moleque, eu não ia lembrar com certeza. Acontece que essa história ela foi recentemente lançada no Brasil no número 3 da coleção As Crônicas de Conan, coleção que era lançada pela Mitos, que a Mitos lançou 4 números dessa coleção, que republica Conan the Barbarian. A história saiu aqui, como eu falei, em duas partes. O título da primeira parte era Os Deuses de Balsagoth, e da segunda parte, A Aberração do Templo, a aberração no templo, perdão. E aqui a história está colorida, como ela saiu originalmente na Conan the Barbarian. Essas duas histórias são histórias que precedem a primeira grande guerra, a guerra Hyrcaniana, perdão, que precede a guerra Hyrcaniana, que é a primeira grande saga do Cimério que durou vários números de Conan the Barbarian. Inclusive eu já comentei aqui no canal final dessa saga, que envolve o Tarim. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Na verdade, daqui a pouco eu não vou falar tanto, porque isso já foi comentado aqui, e nessa história aqui isso não aparece. O Tarim Tarim é um deus, uma divindade que acredita-se que ela reencarna em seres humanos e fica numa cidade. E há uma guerra em torno desse Tarim. Uma cidade sequestra ele e a cidade onde ele vivia declara guerra. Bom, essa que é o plot da guerra Hyrcaniana, da guerra de Makalet, que é uma saga que dura vários números. E essa história, Fortaleza de Balsagoth, é a história que, como eu falei, precede. Vamos comentar essa história nessa versão aqui, que afinal de contas o nosso vídeo aqui não é sobre Conan the Barbarian, é sobre a Espada Selvagem de Conan. A história ela já começa com ação. Deixa eu pegar os primeiros momentos da história para vocês verem. Isso aqui, ó, comecinho da história, ela já começa com ação, um combate em pleno mar, no qual o lado do Conan é derrotado. E o Conan é aprisionado. E nesse aprisionamento ele conhece o líder do grupo que o derrotou, que é um Asgardiano. É um Aesgardiano. Tem esse mas dá para pronunciar Asgardiano na boa. E os Cimérios e os Asgardianos se odeiam por causa de conflitos que existiram. Inclusive o Conan tomou parte de alguns. Mas esse Asgardiano, que é o Fafnir, ele e o Conan vão acabar, após um naufrágio que os dois sobrevivem, eles vão acabar desenvolvendo um respeito mútuo. E até vão criar laços, e esse naufrágio vai jogá-los na ilha onde está Balsagoth, que é uma fortaleza. E nessa ilha eles vão participar do conflito entre um sacerdote e uma mulher que é tida como deusa. E também vão conhecer uma profecia que diz que 2 homens vindo do mar levarão a cidade à ruína. Essa história também é adaptação de um conto do Robert Howard e também de um conto que não era do Conan. O protagonista originalmente era um pirata, e quem indicou o conto para ser adaptado foi o Gil Kane, o desenhista que teve a ideia desse conto ser adaptado. Bom, a terceira história é a mais sinistra presente nesse número. O título dela
Deixa eu pegar aqui, Sombras em Zamboula, e ela foi publicada na Savage Sword of Conan, número 14, também de 1976. Deixa eu pegar aqui para vocês o começo da história. Olha só, o roteiro, de novo, do Roy Thomas, e a arte é do Neal Adams, e quem faz a arte final é a Tribo, né, que eram The Trib, que era um grupo de arte finalistas aí que trabalhava aqui e fazia arte final para a Marvel, assim, uma espécie, vamos colocar assim, uma espécie de estúdio, talvez fosse legal chamar dessa maneira. Já foi comentado aqui em outros vídeos, inclusive o pessoal nos comentários que me deu o feedback de que se tratava essa tribo. Bom, vamos lá. O que é essa história Sombras em Zamboula? É, como eu falei, a história mais sinistra, e eu gostei muito do traço do Neal Adams no Conan, sabia? Deixa eu pegar uma imagem, principalmente do rosto do Conan, a maneira que ele constrói o rosto do Cimmerian. Ele é bem fiel que os outros fazem, mas ele traz um ar de brutalidade ao personagem que eu achei que ficou bem bacana. Deixa eu pegar um pouco mais, talvez um ar assim de alguém realmente que é bruto. Olha só aqui. Isso é o Neal Adams. E uma coisa, né? A história ela é ambientada numa cidade que possui escravos que praticam o canibalismo. E a cidade permite que algumas noites esses canibais peguem pessoas e se alimentem delas. Faz isso porque se não fizer, os escravos se revoltam, então permitindo que eles pratiquem o canibalismo, eles mantêm a tranquilidade. E estrangeiros são os principais alvos. De todo modo, assim, isso faz parte da ambientação, mas esse não é o principal ponto da história. Ela versa sobre uma mulher que deseja que o Conan salve o seu amado, que foi enlouquecido por um sacerdote da cidade. E o pagamento que ela oferece ao Cimmerian é o próprio corpo. Há então uma invasão de um templo, o Conan enfrenta ameaças físicas e mentais, e tem um certo deslize num detalhe do roteiro. Deixa eu pegar a página aqui, né? O Conan, ele enfrenta alguém que gera alucinações nele. Deixa eu pegar. A pessoa gera alucinações nele, tem que lidar com essas ilusões. E em determinado momento ele vai dizer o seguinte, vou até pegar a página para vocês, ele solta essa palavra, hipnose. E gente, a palavra hipnose, ao menos no uso que nós damos hoje, ela data aí do século XVIII, ela passa a ser empregada assim no século XVIII. Seria a mesma coisa que o Conan tomar um choque, alguém lançar uma coisa que desse um choque nele e ele gritasse eletricidade. Recentemente houve uma polêmica numa revista da Marvel que um pirata apareceu com uma arma e disseram assim, não havia arma de fogo naquela época. Isso aqui é um erro, é um deslize que lembra esse. Não havia esse reconhecimento desse tipo de coisa como hipnose. Ele deveria dizer, sei lá, feitiçaria ou algo do tipo, pelo menos até onde eu entendo. Talvez alguém, na antiguidade o uso desse termo, mas até onde eu entendo, o uso moderno data do século XVIII. Assim, é uma espécie de anacronismo aqui. Bom, tudo bem, mas na era iboriana poderiam utilizar. Cara, não faz muito sentido, mas não faz muito sentido. A hipnose poderia ser praticada, porque ela é anterior à palavra, mas o Conan consideraria feitiçaria, da mesma maneira que ele consideraria eletricidade. Eletricidade, imagina, né? Ou algo desse tipo, uma palavra contemporânea, né? Então, assim, é um deslize, é um detalhe bem pequeno, não tira o mérito da história, eu gostei bastante dela, mas eu achei que valia a pena mencionar. Mas, assim, a história é bem bacana, com um final que me surpreendeu, tem aquela sacada do enganador que é enganado, e a edição, ela traz ainda 3 capítulos daquilo que é chamado a Era Iboriana. Deixa eu pegar aqui, a Era Iboriana.
Isso é a adaptação de um ensaio do Howard, que o Howard fez para situar historicamente as histórias do Conan. Elas se passam durante a Era Iboriana. Então o Howard fez dizendo assim, Robert Howard fez um ensaio que ele dizia, bom, como é que foi o começo dessa era, como é que foi o declínio, e para a gente saber a cronologia dos povos, o que acontece. Aqui é uma adaptação do Roy Thomas com desenhos do Walt Simonson. Inclusive aqui tem informações bacanas, por exemplo, por que o nome da Era Iboriana, que vem de um povo, né, que são o Ibori, e também diz aqui que os Cimérios são descendentes dos Atlantes. Desenhos do Walt Simonson tão legais. Eu li esse ensaio, ele está no primeiro livro que o Pipoca Nanquim lançou. O Pipoca Nanquim lançou todos os contos do Conan em 3 volumes. Esse ensaio está no primeiro livro. Eu achei a adaptação legal. E uma coisa, eu esqueci de dizer, né? O Sombras e Zamboula também é adaptação, a história que eu comentei antes de falar dessa Era Iboriana, também é adaptação de um conto do Robert Howard, mas dessa vez um conto que é com o próprio Conan. E nessa edição, nós temos, mais uma vez, e eu acho isso muito legal, esse texto ao final, que são aqueles textos do Lin Carter sobre a história do gênero espada e feitiçaria. Cara, particularmente eu gosto muito desses extras, são muito informativos aqui. Ele está falando um pouco sobre o surgimento do Conan, sobre o Rei Ku anterior a eles, um personagem do Robert Howard que habita uma era ainda anterior à Iboriana. Eu gosto bastante, realmente é o tipo de extra que eu curto muito. Bom, são esses os meus comentários sobre essa edição. Não esquece de dar o teu joinha se você gostou. Não esquece que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vai comprar algum quadrinho, livro, sei lá, geladeira, computador, alguma coisa. Você entrando por esse link, você ajuda demais o canal a crescer e melhorar, me possibilitar produzir o melhor conteúdo possível para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o vídeo se você gostou dele. É isso que faz o conteúdo chegar a quem possa se interessar. Bom, pelo que é feito aqui no Mistério dos Quadrinhos, é isso. Esse vídeo já ficou um pouco grande demais, né? Mas é isso, assim, tentei fazer o comentário mais detalhado possível e o mais sintético possível também, por mais que não pareça. Bom, parando por aqui, um abração e até o próximo vídeo.